Você assistirá a série do Jeff? Jeff Dahmer? Vocês viram? Vocês viram? Ah, muito obrigado, Zé, pelo Prime. VLW por assistir um pouco da música Liuzinho. Comi teu cu. Não comeu não, mano. Minha amiga tá chovendo pra caralho onde eu moro. Ah, assim é bom, pô. Mas tipo, essa série aqui, assim, eu não assisti essa série. Mas eu já conhecia ela, porque teve um tempo aí que eu já posso falar que nela vem quando. Que eu gostava de ver um podcast de assassinos em série. Aí contava um pouquinho da história dos personagens e tal, não sei o que mais lá. E o Jeff Dahmer realmente é um dos mais famosos, entre outros. Mas vamos aí. Vídeo do Tropias. Dessa vez o vídeo não vai ter introdução. O tema é exatamente esse que vocês viram no título. Quê? Porque a série da Netflix do Dahmer é o melhor exemplo de como não se fazer uma série criminal. Mas óbvio que a gente tem que deixar Eu não sei por quê. Por que ele tá dizendo isso aí? claro uma coisa. Não é o melhor exemplo pra quem exatamente? Pra quem? Dahmer Monster foi a terceira série mais vista da Netflix em 2022. Deu Globo de Ouro pro Evan Peters como a melhor atuação do ano e aumentou uma fanbase inteira de pessoas que amam serial killers. Então, vindo só pelo business da coisa, essa série foi um ótimo exemplo de como se tratar uma história criminal, certo? Então, Mas por quê? sim. E aí que mora o problema. Banhada em tanto desrespeito e exageros, Dahmer conseguiu. E esse vídeo, além de ser uma crítica, vai ser um estudo de como isso chamou a atenção de tantas pessoas. Eita. E aí, Ashura? O caminho mais fácil e mais óbvio seria culpar o público. O público que dá Sério, views, sobre meu o pai público que tipo... engaja, são eles que são aficionados nesse Vou tipo dar de um beijo na história. bochecha Os do Léo, produtores só não. estão pensando no que pode ser mais rentável. E se tragédia porventura Normal, rende, normal. por que não fazer tragédia? Por que não fazer? Ah, mas Eu pensar gosto de só no dinheiro é tragédia. errado. Não. É, João. Eu não gosto. Eu tenho que parar de falar essa coisa. Joãozinho, a gente vive nesse sistema capitalista há pelo menos 300 anos. Esse discurso, infelizmente, não é o bastante aqui. Se um filme dos Ursinhos Carinhosos desse 1 bilhão de bilheteria, eu te garanto que a Disney já teria feito alguma coisa a respeito. E até que seria um caminho de pensamento válido, mas eu não gosto de pensar dessa forma. Colocar a maior parte dessa culpa nos espectadores passivos não parece muito justo. Até porque quem assiste, ou seja, a gente, nunca sabe exatamente o que quer. Se você der algo bem feito, eles vão gostar. Mas é bem eu feito? garanto, E dá aí, pra Ash? fazer algo criminal e bem feito. E não só tecnicamente bem feito, e sim É porque ele vai dizer que romantizaram demais. É porque, tipo, realmente, se você for parar pra pensar, é uma falta de respeito do caralho, tá ligado? Com a família das pessoas que... Não, na moral, agora é intancável a questão do cara lá, tá ligado? O cara todo lascado, que fugiu do quarto do Jeff. E os policiais entregaram pra ele novamente. Triste. eticamente também. Minha amiga é fanboy. Talvez o maior perigo ao se fazer uma história criminal, Romantização. Aí, ó, foi o que eu falei. principalmente aquelas baseadas em fatos reais, é fazer do criminoso o personagem principal da sua história. Não é fazer Mas sabe o que é complicado? É porque, tipo, mesmo que a galera não romantize, já é romantizado. O próprio Jeff, se eu não lembro se foi ele quem casou na prisão, mas, tipo, de qualquer forma, eu não sei o que se passa na cabeça de algumas pessoas que vai lá e manda cartinha de amor, cartinha... vira apaixonado pela pessoa do nada, tá ligado? ele não ser o protagonista. Até porque seria impossível, em uma história sobre o Jeff Dahmer, o próprio Jeff Dahmer não ser o protagonista. Óbvio. Mas tem uma diferença sutil entre ser o protagonista de uma história e ser o personagem principal dela. Só O aumentar a protagonista, na romantização. maioria das Você não vezes, assistiu, é a Cálice? pessoa que experimenta a história. É o ponto central da narrativa. É o que faz as coisas andarem. Já o personagem principal é quem conta a história pra você. É a pele na qual a gente veste quando tá inserido na trama. Às vezes, o personagem principal não é o protagonista. Em Sherlock Holmes, por exemplo, a gente vê a história pelo ponto de vista do Watson. O protagonista ainda é o Sherlock, mas contar É bizarro anime, anime não. Qualquer coisa que é desse jeito aqui. O próprio Dragon Ball, tá ligado? A gente acompanhava o Goku, mas tipo, a gente acompanhava o ponto de vista da Bulma, era um negócio assim. E Nanatsu não, como é o nome daquela outra lá? Putz, não, pior que eu acho que não é nem Dragon Ball não, acho que eu só tô confundindo, pô, é Fairy Tail. Fairy Tail que tem disso, tá ligado? Tipo, a protagonista não é o Natsu, é a Lucy. Lucy? O nome da menina era Lucy? Nem lembro, faz tanto tempo que eu assisti. e vivido pela pele do seu ajudante.
E outras vezes, como acontece aqui em Dahmer, o personagem principal também é o protagonista. E é aí que mora o perigo. Porque se na maioria das vezes, ser os olhos da sua própria história não é um problema, narrativamente falando é até bom que isso aconteça, já que em alguns contos é importante tu ter o exato ponto de vista daquela pessoa. Tipo, sei lá, em Sound of Metal, que o baterista, ele se torna surdo. E é extremamente mais angustiante você viver na pele dele do que de um narrador aleatório de qualquer outro personagem. Muito foda. Em uma história na qual o protagonista assassinou, canibalizou e lobotomizou mais de 15 pessoas, não dá pra fazer esse cara ser o ponto de vista principal. Pelo menos, não dessa forma. Porque ao fazer isso, você querendo ou não, vai criar um Jeff Dahmer romantizado. Não tem como fugir. Vai criar um cara bonitinho, de tanquinho sarado, que sofre por amor e é vítima de um sistema punitivo. Se tu parar pra notar, todas as vezes que é contada a infância dele, é dessa forma. Uma vítima, por se dizer. Mas se você for parar... Mas essa é a história de qualquer não. Da maioria dos assassinos em série, pô. Quando tu vai conhecer a história deles, sempre na infância é um cara que sofreu abuso, que era maltratado, que sofreu violência, tá ligado? É sempre um negócio assim. A família era tóxica e ele sofria muito. Ele era diferente, as escolas não conseguiam se adequar. Logo, ele também sofria muito. Ele tentava ser um neto exemplar e arranjar um emprego, mas era muito difícil pra ele arranjar um emprego e ficar no emprego. E logo, ele acabava sofrendo muito também. Sim, assim, a maioria tem um psicológico, tá ligado? E tipo, é aquilo, se você sofre violência quando é criança, você tende a replicar. Isso é o que os especialistas dizem. Não sou eu que tô falando. Porque eu não sou ninguém. Nego que um fator em comum na maioria dos assassinos e criminosos é uma infância conturbada. Realmente, a parte da infância é uma das mais importantes para a caracterização e o crescimento de uma criança. E isso realmente acontece. Mas a partir do momento em que você escolhe desenvolver o personagem do criminoso em detrimento das vítimas que realmente sofreram muito, muito mais do que o Jeff sendo negligenciado pela mãe, você percebe o problema da série. Porque até o episódio 6, quase nada era dito sobre as vítimas e as famílias das vítimas. Eles só se comportavam como mais um número pro Jeff. O que é exatamente o que o próprio Jeff pensava. Essa imagem aqui que virou meme, pô. Esse meme é bom, eu gosto. Sobre elas. E aí a gente volta nessa ideia do ponto de vista do criminoso. O Dahmer ser o ponto de vista principal pode deixar a obra um pouco mais dramatizada, mas ao custo de se tornar extremamente desrespeitosa. E eu não sei se foi proposital ou não, mas há um consenso geral de que depois do episódio 6, o episódio em que a série começa a se preocupar, entre muitas aspas, com as famílias das vítimas, as pessoas começaram a reclamar que a série tinha ficado mais chata. E por incrível que pareça, eu entendo. Eu entendo porque as pessoas acharam que estava mais chato. A série, até o episódio 6, é construída de uma forma X, contando a história de vida do Dahmer e intercalando com momentos presentes e seus assassinatos. E tudo isso é construído com um dinamismo incrível. Só que quando os episódios do tribunal chegam, ou seja, o julgamento do Dahmer, parece que o criador de forma proposital quis deixar sua série mais monótona. E isso se dá por dois motivos. O primeiro é que esse é o problema de dar foco a personagens que não foram desenvolvidos durante a série. Você não cria empatia por eles. Até porque o show é escrito pra você se importar muito mais com o Dahmer... Aí é triste, Barão. ...do que com as famílias. Afinal, ele aparece durante todo o tempo e você vê ele sofrendo durante todo o tempo. E o segundo ponto é que cenas de tribunais, pelo menos as cenas de Jeff Dahmer de tribunais, são mais chatas do que cenas de um homem flertando em uma boate gay ou dele dopando pessoas no seu apartamento minúsculo. É óbvio. É por isso que a série devia ter se importado em criar um vínculo maior do espectador com as vítimas e a família das vítimas antes das cenas do tribunal. E por incrível que pareça, isso não daria errado. Isso não faria a série ficar mais chata, porque o episódio mais bem avaliado de toda a série é, pasmem, o que dá o maior contexto pra vítima, o que transforma o Dahmer em um real vilão, em vez desse anti-herói injustiçado lutando contra a homofobia dos anos 80. Porque com todo respeito à causa, não é na série de um serial killer que a gente quer esse tipo de narrativa. Não é. Como na da LGBTQIA+, se revoltou com a classificação da Netflix. A série foi classificada na Netflix como a tag LGBTQ, tendo em vista que Jeffrey era homossexual, que acabou gerando revolta. Meu Deus! O pior é que isso aqui, bicho... Isso daqui, tipo, muita gente tem um preconceito com os gays nesses tempos aí, porque, tipo, as questões de assédio sexual a crianças era mais relacionado aos gays, tá ligado? Aí nisso... Aí tipo a Netflix fazer um bagulho desse aqui... Meu amigo... E não bastasse tudo isso, os aspectos não verbais, ou seja, os aspectos semióticos da série, sempre tentam engrandecer o Dahmer de alguma forma, criando uma óbvia armadilha semiótica. Mas o que é semiótica? A semiótica, de uma forma brutalmente... O que é semiótica, Lee?
Você tá estudando. Resumida, é a ciência dos significados. É o campo que estuda como as obras que consumimos, sejam músicas, desenhos, filmes, jogos, etc., se comunicam com o nosso contexto geral. Seja social, cultural, econômico, político, etc. É com a semiótica que a gente consegue compreender de fato o impacto de uma obra em nosso mundo. O filme do Pantera Negra, em suma, pode ser só mais um blockbuster de heróis da Marvel. E, na superfície, é mesmo. É só mais um blockbuster mesmo. É mesmo. Mas não dá pra tirar a importância, o impacto cultural que esse filme teve ao colocar em destaque tantos personagens negros, de uma forma que mostrasse força e principalmente que fugisse de estereótipos racistas consolidados há séculos. Eu me lembro até hoje quando... Bonito filme, bonito. Esse filme ele lançou, o meu professor de sociologia chegou na sala de aula e falou por quase 1 hora de como aquele filme tinha emocionado não só ele, como seu filho, que se viu representado, e diga-se de passagem, muito bem representado, pois a forma com que cada personagem aquele universo é escrita passa essa força pra quem vê, o que faz o filme do Pantera Negra se tornar muito mais do que esse blockbuster genérico de heróis da Marvel que quase todo filme é. Agora, por mais que quase sempre haja boas intenções, uma coisa muito comum de acontecer é histórias caírem em armadilhas semióticas. Que, como o próprio nome já diz, se trata de uma história que queria passar uma mensagem X, mas que sem querer acaba passando uma outra completamente diferente. Né? Às vezes, só às vezes, os criadores são muito ingênuos pra perceber a mensagem que eles estavam passando. Só às vezes mesmo. E na série do Dahmer parece ter muita ingenuidade. Se é que vocês me entendem. Seja dar bastante foco em cenas dele malhando e mostrando esse corpo escultural, que, diga-se de passagem, ele não tinha, como se esforçar muito pra garantir que ele pareça o menos esquisito possível. Ele só era esquisito. Ele só era esquisito mesmo. Sendo que ele era literalmente o mais esquisito possível. E você pode até chegar em uma entrevista e falar que criou a série pra honrar as famílias das vítimas e denunciar um serial killer. Não, aqui foi não, aqui é mentira. Aqui claramente é mentira, pô. E que essa visibilidade vai fazer as pessoas entenderem melhor o caso e se tornar... essa série aqui foi pra respeitar a família, não foi pra encher meu bolso de dinheiro, não. Claro, dinheiro? Não gosto, é mentira. Eu vou pegar uma parte do meu dinheiro que eu vou desse filme que eu vou dar pra família? Não, mas é pra honrar elas. Tornarem mais autoconscientes, sabe, você pode fazer isso. Mas se uma boa parte das pessoas não entende a mensagem que você quis passar, não entende que a sua série era uma crítica e não um endeusamento, isso aqui acontece. E eu te garanto, por mais que não seja difícil de acreditar, isso não é só culpa dessas pessoas. Nem tudo é só culpa dessas pessoas. É culpa da nossa sociedade. E, claro, de um roteiro barra... Os caras criaram um Instagram pro Jeffrey, mano. Mano, os caras... Os caras aqui, mano. O cara fez um Instagram pro Jeffrey, mano. E aí, Darko, tudo bom? Tudo é só culpa dessas pessoas. Vocês não merecem, é culpa não. Da nossa sociedade. E, claro, de um roteiro barra direção extremamente desleixados. Meu amigo. E você pode dizer que isso não influencia em nada, que semiótica é papo furado, mas eu te garanto que quando você está fazendo algo, e você quer que seja algo bem feito, você precisa tomar cuidado com todos os mínimos detalhes. Porque senão o teu Pokémon lendário fica parecendo uma piroca no seu trailer e todo mundo usou. É sério que eu tô rindo de pênis? É sério mesmo? É isso na internet. Gera uma visibilidade? Eu sou muito humilde. Até pode gerar, mas eu garanto que a Nintendo não queria afiliar isso ao seu jogo infantil. E eu digo isso até mesmo pra quem cria conteúdo na internet. A thumbnail desse vídeo é o maior exemplo possível. Por que você acha que eu fiz questão de que a única coisa colorida do Dahmer, que por consequência iria chamar mais atenção que o resto, fosse a roupa de presidiário? Justamente para dar esse gatilho semiótico em quem visse, que ele é o errado, que ele é o criminoso, e que ele é o Bonita essa thumb, tá? Bonita essa thumb. Assassino da história. Enfim, mesmo dizendo tudo isso pra você, o inegável ainda tá na tela. A série ela foi muito bem. E para além de questões sociais e de como as pessoas foram criadas nesse berço da cultura norte-americana doente, há um fator específico que fez com que todos esses problemas que eu falei ficassem completamente debaixo do tapete. O Salvatore arranjou esse vídeo aqui. Queria ver ele xingando pra porra. E esse fator é a qualidade técnica da série. Sabe qual é o pior de tudo isso? É que a série do Dahmer, no fundo mesmo, é tecnicamente muito boa. Muito não, foi mal. Essa série é extremamente boa. Desde o roteiro, as atuações, a direção, a recriação de cenários e ambientações, tudo. Não é por acaso que eu falei no início que o Evan Peters ganhou o Globo de Ouro pro melhor ator em série. Qualquer um, até mesmo o maior odiador de séries criminais, vai ter que concordar comigo. A atuação desse cara é deslumbrante. Eu tenho muitos problemas com esse show, roteiro que eu diga, mas eu não posso deixar de lado que o fator que mais acobertou todos esses problemas foi a qualidade da série. Eu só não vi porque eu não tenho Netflix. Ô, Liv, me presta tua conta. Existem muitas obras que são tecnicamente muito boas, com mensagens muito complexas também.
Tropa de Elite é um Também bom não. exemplo. Pra quem viu sabe, o filme todo do Tropa de Elite se concentra em contar e denunciar a história da violência no Rio de Janeiro. Porém, Como é que tendo não como personagem tem? principal Não, eu o Capitão vi. Nascimento, o Capitão do BOPE. Oh, E o isso que é bom, traz hein? tanta polêmica pra esse filme é justamente a forma que ele conta essa história. Já que nas palavras dele, o Rio de Janeiro está em guerra, e a guerra sempre esse é cobra bom. seu preço. Quando na verdade tudo aquilo parece muito menos uma denúncia da Cadê o Baiano? violência, principalmente da violência Aí, Léo, viu o rap do Supremo do Player Tal? Que Supremo? policial, e sim um amontoado de É cenas da antigo. polícia espancando e matando os pobres da periferia. Sei lá. E quando o capitão fala a guerra sempre cobra o seu preço, ele não tá se referindo aos possíveis inocentes mortos durante esses massacres. Ele tava falando da vida dele. Ele tá falando da família e do psicológico dele. E de como ele era um pai e um marido horrível, colocando toda a culpa dessa negligência no seu trabalho. Quando na Esse filme é bom, hein? Ó, que ator foda. Esse ator aqui é foda, Barão. Esse aqui é foda. verdade, sejamos sinceros, o Acho que Capitão eu vi. Nascimento é uma pessoa ruim, independente de ser ou não ser do BOPE. Ele é babaca, ele é egoísta, Pra quem não tá ligado, esse rapaz aqui é simplesmente o homem que dublou... Dublou não, quem deu a voz ao lobo pidão do Gato de Botas. Inglês, tá? Inglês, original. e não foi trabalhar no BOPE que fez ele ser assim. E esse filme tem muitos problemas, dá pra fazer um vídeo inteiro só falando de como o primeiro Tropa de Elite é muito ruim. O segundo até se salva, mas o primeiro tem muita coisa. Sério, tem muita coisa. Enfim, o filme até hoje ele é considerado por muitos uma obra fascista. E por mais que toda essa crítica seja muito bem fundada, e realmente faça sentido, eu vou até deixar aqui na descrição um texto que é incrível, que vale a pena todos lerem, pra quem Ah, vou ler, pô. Vou ler sim. quiser saber mais sobre isso. Vou ler, tô lendo já aqui, ó. Tropa de Elite é Tá visto bem. por muitos como um dos melhores e mais importantes filmes nacionais já feitos. É um bom filme. E pelo mesmo motivo de Dahmer, porque É Tropa boa. de Elite é bom. Tropa de Elite é tecnicamente excelente. Além de ter um ator como Wagner Moura, que fazia vários papéis em novelas e que na época todo mundo já amava, o que meio que corroborava com essa O empatia. homem é bom. O homem é bom. Agora, imagina se a Netflix faz a mesma série sobre o Dahmer, só que ela sendo extremamente medíocre, mal escrita e mal atuada. Será Aí, né? mesmo que ela geraria toda Como é que a galera ia ver? essa comoção? Será que só o fato de ser uma série sobre um serial killer seria o suficiente pra fazer Dahmer ser a terceira série mais famosa da Netflix? Não, porque na Netflix também tem a série do Ted Bundy. Tem a do Ted Bundy, tá ligado? Que também são... Que é simplesmente o maior assassino em série famoso. Famoso, tipo... É o... Na hora que a galera assassina... Relaciona assassino em série, o Dahmer, o Ted Bundy é o primeiro a ser lembrado, tá ligado? E tem série dele lá e... Nessas coisas não. Tipo, da galera, ah, meu Deus do céu, que série incrível. E também lançou um filme. E o filme é horrível, tá ligado? O filme é uma bosta. Você sabe a resposta, é óbvio que não. E você não precisa nem imaginar, eu falei brincando. Existe um filme chamado Dahmer de 2002 que faz esse exato trabalho por você. Dahmer, one man, 17 bodies. His story is finally told. O pessoalzinho dramático, viu? Os caras fizeram referência nesse filme aí no American Horror Story. Nunca vi não, mas eu sabia essa referência. Meu Deus. Pois é, agora bota um novo ator aí, sem camisa, gostoso, mostrando os músculos pra tu ver se aí não, essa cena aí não é ser espetacular. Esse filme não é só tosco como parece não, gente. Ele é ruim mesmo. Ele é tão ruim que faz a figura do Dahmer parecer ridícula. É aquele ator lá que faz o Gavião Arqueiro do Santa Marvel. Essa imagem parece com ele. E por incrível que pareça, eu amo isso. Paulo porque não tem Cobos? nada que eu goste mais do que ver um serial killer e um criminoso O filme fica 7 minutos do Dahmer pegando e escondendo esse corvo nesses cortes horríveis. parecendo ridículos na televisão. E me diz se alguém que você conhece já viu, falou, recomendou ou sequer citou esse filme pra você. Claro que não. Porque Dahmer de 2002, e até mesmo aquele outro filme lá, o My Friend Dahmer de 2017, que teve fortes inspirações naquela HQ de mesmo nome, não são filmes bons. E como eu disse lá atrás, o público ele só precisa de algo bom pra se agarrar. Se for polêmico ou eticamente errado, aí é só um bônus pra indústria. Indústria essa que percebeu bem rápido que esses personagens aí A Vandinha! dão muito dinheiro. Ai, como dão. Aqui, ó. Oh, dance, dance, dance with my hand. I'm gonna and just say. Ah, essa é boa. Era The Day Boy. Mas afinal, dá pra fazer uma série criminal eticamente boa e que ainda agrade essa galera que gosta de tragédia?
Porque a gente precisa ser realista. Mano, não é basta só você, fazer algo que eu. agrade a gente. Precisa dar números e dinheiro pra quem faz. Senão não vale a pena e é cancelado. E boy, se eu falar pra vocês que eu assisti Wandinha e gostei, vocês vão tacar a pedra nele? E você sabe muito bem que a Netflix é a rainha do cancelamento. A cena dela tocando violoncelo é, ó, obra de arte. Bom, a cena dela tocando a violoncelo aqui, ó. Perfeito, perfeito. Mas ainda assim, a resposta é que dá. Dá pra fazer uma série criminal, eticamente boa e bastante lucrativa. E eu tenho 2 exemplos da própria Netflix que corroboram muito bem com essa afirmação. Deixa eu ver, 2 não. exemplos da própria Netflix que corroboram muito bem com essa Mid-Hunt todo dia à mesma noite. O incêndio da Boate Kiss. Ah, é que... Aham. afirmação. Na quarta-feira, dia 25 de janeiro desse ano, a Netflix lançou a minissérie Todo Dia à Mesma Noite. Um drama criminal Foi um sucesso da peste também. Eu fiquei com vontade de ver, tá ligado? Eu nem acompanhei não essa parada da boate. Eu não acompanhei não. Eu tenho... Meu professor da faculdade, ele tava na boate. Ele tava? Putz, agora eu não vou lembrar se ele tava ou ele... Convidaram ele não foi. Não vou lembrar. Ele já contou essa história umas 3 vezes, mas eu tenho TDAH, é difícil. que conta de uma forma mais aprofundada aquele caso do incêndio na boate. Acho que é um cheiro de chocolate da porra. Nem chocolate eu como, nem posso eu. Ah, tá, do apartamento do brigadeiro, tá aqui do lado. Kiss. E assim, pra quem viu a série, ou só mesmo 1 ou 2 episódios, conseguiu ter uma noção do caminho que ela iria percorrer. Ela não foca na boate, nos donos e muito menos tenta criar qualquer tipo de contexto prévio ao acidente. Qualquer um desses artifícios poderia gerar uma comoção maior pelo dia da tragédia, já que na verdade, a própria tragédia só acontece nos primeiros 15 minutos do primeiro episódio, e depois disso ela não é mais revisitada. Pelo menos, não pessoalmente. Em vez disso, a série quis focar inteiramente nas famílias, inteiramente em denunciar a negligência governamental e política sobre o caso da Boate Kiss, e mostrar de perto a dor do luto que cada um daqueles mais de 200 pais estavam sentindo. A série ela não relativiza a culpa dos donos da boate e nem tenta criar um ar mais descontraído. Logo no terceiro episódio, eles já falam de forma nua e crua: todos vão ser presos. É isso. Ponto final. Diferente de Dahmer, que simplesmente ignorou todas as reprovações das famílias das vítimas, Todo Dia à Mesma Noite tem o consentimento da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, um grupo de pais que se uniram para garantir que a justiça fosse Triste, hein, boy? Tu é doido. Tu é bagulho triste da porra, meu amigo. feita. E não só isso, como garantir que a história não fosse distorcida. E assim como Dahmer, a tragédia da boate era um assunto público. E como todo assunto público, os realizadores não têm obrigação alguma de pedir autorização aos pais. Eles podiam ter feito sem isso. Mas quando você vai falar e criar um show sobre um tema tão sério e sensível quanto esses, nem tudo se trata de leis e moral. Às vezes um ato tão pequeno Só ética mesmo, né? de avisar e perguntar pode significar tanto para essas pessoas que a gente nem imagina. É um ato de respeito, é um ato de empatia com todos aqueles pais. Ato esse que os realizadores de Dahmer não tiveram. Assim, nem parece ter passado na cabeça. E além de tudo isso, como O cara jantando aí, ó. peça de entretenimento, Todo Dia à Mesma Jante, Noite também é jante, muito meu boa. parceiro. Tem um roteiro bem escrito, uma direção e atuações muito fodas. Não dá pra comparar com o nível das produções hollywoodianas lá de fora, claro, mas é definitivamente uma alternativa. E como recomendação pessoal, Ah, fofo. não como Tropia e sim como Lucas, realmente vale a pena assistir. Mid Hunter. Eu já fiquei com vontade de ver essa série aqui, mas eu nunca vi, não. Todo Dia à Mesma Noite mostrou que dá pra fazer uma série criminal ser eticamente boa, mas ela tem uma diferença de Dahmer. Ela não fala sobre serial killers. E, pelo que parece, esse assunto em específico chama atenção. Dinheiro é Eu cheguei melhor? a assistir uns episódios de Mind Hunter pra fazer essa recomendação. Aliás, eu agradeço ao Bruno que deu o toque no meu A galera que curte esse gênero elogia bastante aquela série Mind Hunter. Mas eu nunca parei pra ver. Não sei se o estilo é do Dahmer, mas acho que é. O Dahmer, se eu não me engano, ele também aparece nessa série. privado, e realmente deu pra perceber a diferença de abordagem entre as duas séries. Mind Hunter se passa nos anos 70, com esses dois agentes do FBI que começam a descobrir que talvez, só talvez, aqueles doidos que matam pessoas em Esse daqui... Esse daqui é psicopata mesmo, mano. Isso como é Charles... Putz, não vou lembrar o nome dele, mano. série sejam mais do que doidos Esse cara aqui, ele se aproveitava das pessoas que tinha mente fraca, tá ligado? Charlie Chaplin. Ele se aproveitava da galera que tinha mente fraca e fingia que era tipo um líder, tá ligado? Aí mandava essas pessoas fazer coisas ruins. que matam pessoas em série. O bom desse exemplo, para esse vídeo especificamente, é que a série Mind Hunter não é um contraponto direto à série do Dahmer. Ela também tenta não vilanizar e desumanizar os serial killers a todo custo. Até porque, por pior que eles sejam,
eles ainda são humanos. E na série, eles são representados de uma forma bem normal. Ó, aí tem, tipo, o serial killer de verdade e alguns outros. Né? Pelo menos a maioria. O diferencial de Mindhunter, no caso, é mudar o ponto de vista do espectador, que aqui não tá 90% nos olhos do assassino, e sim nos olhos dos agentes federais que só estão usando aquelas pessoas pra aperfeiçoar um sistema completamente desconhecido na época. Legal. Já que, pelo que parece, nos anos 70, Foda. serial killer era algo muito novo. E outra, aqui eles tentam sempre estabelecer limites muito claros. Você não vê o assassino tomando uma breja com policiais, ou muito menos dançando numa balada. Ele tá sempre na prisão, onde é um assassino que comete crimes. Putz, eu queria lembrar o nome desse cara, pô. Vou lembrar. Charles Cullen. Charles Manson, mano. Charles Manson. Eu tava falando o quê? Foi isso mesmo. Regularmente deveria Lembrar. tá. E por menos chocante que seja em comparação a Monster, Grátis. Ah, mano, cala a boca, mano. ela foi renovada para outra temporada e parece realmente ter agradado quem viu. Qualquer nota não deixa mentir. Marilyn Manson. Charles Então talvez Manson. dê. Talvez realmente dê pra fazer uma série boa que agrade todo mundo. Pode não vir ser a top 1 das paradas, Parece. até porque pra chegar lá o buraco tem que ser mais embaixo, mas dar prejuízo definitivamente não daria. Definitivamente. A série Monster foi renovada para a segunda temporada. A ideia deles é contar a história de um assassino em série diferente por cada season. E como deu absurda Ah, Rafael John Wayne Gacy? Ah, mano, mas se for romantizando de jeito... Ah, não tem como romantizar o Gacy não, mano. Não tem como romantizar o Gacy não. Mano, os que eles vão fazer? Não tem, mano. nada, a ideia deles é contar a história de um assassino em série diferente por cada Esse aqui? Como é que romantiza esse? Putz, esse aqui, acho que esse aqui não dá, não. season. E como deu absurdamente boa com o Dahmer, é óbvio que eles não iriam parar. Deveria fazer o do Ted Bundy. O que eles iam romantizar do Ted Bundy não tá escrito. O que eles iam romantizar do Ted Bundy não tá escrito. Pra quem não tá ligado, o Ted Bundy ele era um maluco, tá ligado? Ele era bonitão, só se vestia bem. Aí realmente a galera não acredita. Tanto que quando ele tava sendo preso, sendo indiciado pelos crimes, tinha muita gente que acreditava que ele era inocente, porque ele dizia que ele era inocente. Ele era carismático, ele falava com todo mundo. Tanto que ele falou que o sonho dele era ser advogado. Tanto que o juiz até falou, tá ligado? Que tipo, ele era um cara muito inteligente. O juiz, ali no do julgamento dele. Ele era um cara muito inteligente que, se a circunstância fosse outras, ele poderia, se ele não tivesse feito uma merda dessa aí, né? Ele poderia ter virado um advogado. Tão Um advogado bom. cedo. Novamente, eu quero deixar claro, porque às vezes a gente fala sobre tantas coisas em tão pouco tempo que algo pode acabar passando despercebido. Eu não gosto da ideia de culpar o telespectador pela existência de E tipo, ele preso ainda recebia muitas cartas de amor. Tanto que ele se casou com uma amiga que ele faz lá na cadeia. séries e filmes assim. Seria como culpar inteiramente um consumidor pela existência do tráfico de drogas. Claro que quanto mais pessoas assistem, mais chance de ser renovado e aclamar aquela coisa é. Mas ninguém chega com uma arma. Olha, se você quiser fazer uma série assustadora, mas tipo, qualquer série que for para de assassino em série, se for filme assim, dá dinheiro, pô. A de Luiz Garavito, o bicho é ruim, o bicho era ruim, tá ligado? Tipo, ia ser falado pra porra, mas também é muito pesada a história do Garavito. Apontada nesses estúdios e obriga a obra a ser daquela forma. Ela precisa ser chocante pra gerar engajamento? Tudo bem. Ela precisa ser tensa? Tudo bem também. Mas nada, repito, Vou fazer nada. nada justifica É criar uma obra pesado tão demais, cínica ao ponto de não perceber que ao se colocar no ponto de vista do assassino, você está corroborando muito mais com a história e legado do próprio assassino do que com a história e legado das vítimas, com a história e com o legado das famílias. Justamente as pessoas que deveriam ser valorizadas nesse caso. E como eu mesmo disse, eles até fizeram um episódio dentre todos os outros que contemplou mais esse contexto familiar. Mas desculpa, um só não é o suficiente, não em uma série com 10 episódios. Então, se você gosta de Dahmer, e particularmente gosta de coisas que envolvam esses assuntos... Esse aqui é o assassino do Rio Verde, né? Assassino do Rio Verde. Olha o seu barriga aqui, ó. Ei, boy! Ó, o Ted Bundy é o primeiro lá, ó. Ted Bundy é o primeiro lá, ó. Vocês estão vendo lá? Esse daqui é o... Putz, não vou lembrar o nome dele. Ele também é famosinho que só, tá ligado? Tanto que meu personagem, o Gon lá, Cauã, foi baseado nele. Tu lembra que eu tinha falado? Ah, é baseado num assassino em série e tal, não sei o que, mas lá, é baseado nesse. Tudo bem, sabe? Não tem motivo e nem propósito eu vir aqui te demonizar por conta disso. Eu só quero deixar claro mesmo que por melhor que a série seja, tecnicamente falando, ela tropeça quando o assunto cai pro pessoal.
Esse assassino é mó feio. O que tá na cadeira com o microfone vermelho, desgraçado, mano. Pela da desgraça. E por mais que isso Ei, nunca boy, vá eu vou lhe acabar, bater. sempre vão existir séries e conteúdos sensacionalistas e provocativos como Dahmer, é bom denunciar esse problema. E não só mostrar como apresentar obras que tentam não ir por esse lado. Essas também são muito boas e definitivamente merecem a nossa atenção. Conclusão. Enfim, é um tema um pouco mais sensível, eu não sei como vai ser a repercussão disso, mas espero que vocês tenham gostado. Gostei. Obrigado a quem assistiu, Foi bom. um abraço, e por favor, eu peço que você seja respeitoso nos comentários, tanto comigo quanto para as pessoas que estiverem conversando e discutindo com opiniões diferentes das suas. Faça uma discussão saudável e fiquem bem. Tchau, tchau. O canal Tropia é tão bom, né, bicho? Tu é doido. O canal da Tropia é muito bom, mano. Meu Deus do céu. O canal dele vai estar na descrição pra quem estiver vendo no YouTube, se eu tiver postado.